Mais um projeto na qual a gente busca defender aí o direito daqueles que tanto sofrem por conta das suas deficiências. Deficiências essas que não foi adquirida porque quiseram. Muitas vezes elas são originadas desde quando o indivíduo era um embrião, né, já nasceram com essa deficiência, ou no decorrer da tua vida, por conta de um acidente, por conta de alguma situação, ele adquiriu essa deficiência. Novamente, lembro que nós não estamos isentos ou imunes de nos tornarmos deficientes, porque nós estamos aí vivendo no nosso trabalho, nas nossas atividades, então a gente tem que preparar o mundo com acessibilidade. E por isso deste projeto. Novamente, eu justifico por saber e conhecer a realidade e a dificuldade que os pais, as nossas crianças têm quando elas querem fazer o uso dos espaços públicos, das praças, dos locais de lazer e, infelizmente, não encontram a estrutura adequada para que elas possam fazer as suas atividades e se divertirem. Pense eu e vocês que me acompanham, nos assistem. Uma criança que, porventura, está numa cadeira de roda, chega numa praça pública e ela não tem um brinquedo para poder brincar, enquanto as outras crianças estão lá se divertindo. É isso que nós precisamos pensar. Quando a gente fala em políticas públicas eficientes, é nesse sentido que a gente precisa caminhar. Nós precisamos ofertar condições para que todos, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação, tenham o seu direito cerceado. Nós precisamos pensar nos mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, segundo o Ministério da Saúde, que representam esses cerca de 23,92% da nossa população. Deficiências essas como paraplegia, monoplegia, tetraplegia, amputação, paralisias e outras mais. Nós precisamos pensar também que o município precisa não só colocar os brinquedos adequados para essas crianças, mas principalmente cobrar uma fiscalização para que esses brinquedos sejam utilizados da forma correta. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, que eu me recordo agora, da praça ali da Fercom, que tem um brinquedo acessível para criança cadeirante. E não é uma vez, não é em duas, que as pessoas nos ligam e falam assim: Daniel, mas tem umas crianças adultas lá, uns pré-adolescentes que estão fazendo uso desses brinquedos. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ter a consciência, porque existem brinquedos para aqueles que não possuem deficiências, mas os pequenos e pouquíssimos que existem para aqueles que têm deficiência precisam ser preservados como os outros. Então nós que temos as nossas condições físicas perfeitas, precisamos pensar nas outras pessoas. Existe uma palavra que me norteia muito o pós-pandemia, que é o espírito de empatia, que é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar das outras pessoas. E se fôssemos nós, se fôssemos os nossos filhos, se fôssemos alguém da nossa família, como que a gente se posiciona em relação a isso quando a gente vê um brinquedo que era para oportunizar lazer, faz com que a criança fique triste por conta do mau uso? Parágrafo único deste projeto. Os brinquedos que trata o caput deste artigo deverão ser adequados às necessidades de crianças com deficiências e instalados por pessoal devidamente capacitado, devendo seguir as normas de segurança da ABNT. Os brinquedos precisam estar em condições e dentro daquilo que a norma regulamentadora prevê, para que essas crianças façam o uso dos brinquedos da melhor forma possível. Isso é extremamente importante, porque não adianta também instalar um brinquedo, o brinquedo quebrou, não se faz mais a manutenção. Então vamos cobrar também do Executivo essa fiscalização e essa manutenção efetiva. O presente projeto de lei visa promover a adaptação dos brinquedos existentes nas praças, parques, bem como qualquer local destinado ao lazer aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, para que eles sejam inclusivos e que atendam a todas as crianças sem e com necessidades especiais. A criação deste projeto foi inspirada no projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade. Os estudos apontam que o ato de brincar traz diversos benefícios para as crianças, dentre elas permite o autoconhecimento, estimula as competências, gera resiliência, melhora a atenção, a concentração, melhora a expressividade, incita a criatividade, devolve laços afetivos,
aprende a viver em sociedade, melhora a saúde e muitos outros benefícios. As pessoas com deficiência têm o direito de usufruir das praças e dos parques de diversões para exercer as suas atividades que lhe foram permitidas. Porém, devido às limitações de suas condições físicas ou mentais, essas pessoas são, em muitos casos, excluídas do ponto de vista social, acabando por segregar o acesso ao uso dos espaços públicos, não disponibilizando brinquedos e equipamentos para os deficientes. Então nós precisamos pensar, até porque nós sabemos que a lei já prevê. Existe lei que protege e garante o direito das pessoas que sofrem de deficiência ter acesso aos espaços públicos e principalmente às atividades de lazer. E mais uma vez eu retorno e digo, no que tange a questão da legalidade da matéria, nós temos aqui o município de São João da Boa Vista, que também houve uma lei análoga, uma lei próxima disso, que recebeu o veto, mas o Tribunal de Justiça novamente derruba o veto e diz assim: não se verifica alegada inconstitucionalidade por vício de iniciativa, vez que a lei não cria ou extingue cargos, funções ou empregos públicos e não fixa remuneração, não cria ou não extingue secretaria e órgãos da administração pública e, finalmente, não dispõe dos servidores públicos. Ou seja, não há nenhum vício de inconstitucionalidade ou de invasão de competência entre os poderes. Muito obrigado, senhor presidente.